Sejam bem-vindos ao Minuto Meteórico, o podcast da C Meteórico, que se chama assim por quê? Porque 1 hora... Porque o Minuto Meteórico pode ter 1 hora. Ou mais. Ou menos. Não sabemos. Depende de cada um. O meu nome é Pedro Androsi e aqui comigo está... Adone Jesus. Paola Manfroy. Audrey Marchini. Michael. Michael. Eles não ligam pra gente. Michel. Nossa, gente. Enfim, gente, já começa dando like, se inscrevendo, comentando. Comenta a palavra cultura aí embaixo. Ou não também, o que vocês quiserem. E o tema de hoje é esse. Cultura. Mas que cultura? Como lidar com culturas diferentes? Nós, como artistas, isso é uma coisa muito importante que vocês acham, às vezes, que artista às vezes é super wow, aceita tudo. Tem muito artista que não. Nós, como os artistas, somos diariamente colocados na posição de conhecer diversas culturas e muitas vezes interpretá-las. E com isso enfrentamos desafios nos idiomas, costumes, crenças, né? E outras situações que envolvem a cultura de um povo, região e tudo mais, né? E a gente entrou então nesse assunto foi pelo fato de que ocorreu Coachella com a artista Sabrina Carpenter. Carpinteira. Carpinteira! Vamos brasileirar. Pegamos raivinha um pouquinho dela. Né? Vocês têm raiva dela? Uma raivinha. Eu gosto dela, mas eu achei isso bem... Eu tava admirando muito ela, sabe? Realmente, assim, eu tava conseguindo me conectar assim, com a artista. E depois disso, eu fiquei meio... Vocês perceberam que a gente só trocou de lugar, né? Não, é outro dia, gente. É outro dia. Só quem trocou outro dia. Eu coloquei uma Mas- jaqueta, você mudou o look, a gente tomou um banho, se perfumou, passou Perfume a gente passou sim. Mas enfim, porque a gente é cheiroso, a gente não é ceboso. Mas assim, a gente falou no último episódio, né, ali do fã ou hater, meio que a gente jogou um pouquinho, assim, umas coisinhas sobre cultura no final, tal, e a gente vai lidar isso agora com isso, né? E a gente falou um pouquinho assim, a gente jogou assim ao vento essa situação da Sabrina Carpenter, né? A gente aconteceu isso ali, né, de uma pessoa, uma fã, né? Aconteceu esse grito. Isso que a gente faz, eu que faço dança do ventre, né? Isso é uma questão, como a própria fã falou, é da minha cultura. E a frase infeliz da artista, mas eu não gostei. Eu achei esquisito. Bem sarcástico e bem feio. Desculpa, Sabrina, você é uma grande artista, mas assim... Foi feio. Seja menos, né? Aquela, vamos, né? Zoar aqui. Mas assim, cara, isso pra cultura árabe, pra mulher, é festejar aquele momento. Sim. Na dança do ventre, antes da gente entrar pro palco, a gente faz esse rito. Quando a gente ama aquela apresentação que tá acontecendo, a gente faz esse grito, porque é admirar aquilo que a gente tá vendo. Então, desculpa, Sabrina, mas foi muito infeliz e a sua desculpinha esfarrapada no dia seguinte no seu Twitter foi muito feio. É como a gente falar merda pra entrar no teatro, né? Vocês Acho sabiam um que a gente grito. grita merda? Isso é cultural, né? É cultural. E aí muita gente não sabe o porquê também. né? A gente pode explicar. Um outro vídeo. Outro. Um outro vídeo? Pergunta nos comentários se vocês querem um podcast sobre isso. Interessante. Mas voltando a falar da Sabrina, né? Ela poderia realmente ter... Ela pode ter estranhado, sim. É uma coisa que... Mas teria entrado na onda. Teria feito o mesmo barulho, né? O mesmo som. Eu ter acho que falado, teria... é sua cultura? Tá, não conhecia, que legal. Ponto. Eu acho que é falta... a falta da noção mesmo, do tipo... Tipo, sei lá, sabe? Tipo, pegar e imitar mesmo, assim, sabe? Brincar ali com a situação. Mesmo não entendendo, e depois entender. E Porque aí na sim hora poder opinar que a fã fala, é da minha cultura, eu acho que você tem que abaixar sua crise e parar de ser sarcástica e falar assim, nossa, desculpa, não sabia, que legal. E tentar, tipo, já que ela conseguiu ouvir essa fã, falar assim, como é que é? Vamos todo mundo fazer, então? É, tipo assim, puxar o seu público e falar assim, somos todos diferentes, gente. A gente falou no último vídeo aqui do fã ou hater, somos e temos gostos diferentes e personalidades diferentes.
e culturas diferentes. Então, tipo, respeita isso, cara. Para de ser besta. Loucura. Porque, assim, se você for ver o físico da Sabrina, vamos pensar assim, quem tá aqui no Brasil não sabe nada de inglês. Aí você vai falar assim, nossa, quem que é essa branquinha magrela, mimada, baixinha, parecendo uma patricinha de Beverly Hills? Tipo assim, as pessoas vão julgar muito ela dessa forma. Total. Né? E eu acho que ela não gostaria desse julgamento. Porque se você vê, sem entender a letra essa americanazinha azeda. Nossa, I can't. Tipo assim... Vamos zoar ela também, então, vamos tirar a onda da cara Então, dela. assim, eu acho que ninguém gosta de ter a sua cultura hostilizada e menosprezada. Então, se você não gostaria que fizessem com a tua arte ou com o teu povo, não faça com o outro, certo? Sim. Você pode não gostar, achar estranho, mas guarda pra você. Porque ninguém é obrigado a gostar, mas todo mundo é obrigado a respeitar. E isso, pra mim, é uma obrigação, sim. Pro alcance que ela tem, né, como uma pessoa... Responsabilidade. Exatamente, por uma pessoa, uma figura pública, a responsabilidade é muito grande. E eu acho que a gente tá sujeito a cometer alguns erros, mas cabe a nós tentar corrigi-los, né? E, assim, eu vejo várias situações também que acontecem com outros artistas, né? E aí as pessoas têm uma cultura também que é a cultura do cancelamento, né, também. Exato. Que, às vezes, as pessoas também pesam a mão. Sim. Né, em atacar as pessoas, porque a gente aprende, né, algumas pessoas aprendem na marra, mas outras, elas vão por pura inocência, ou às vezes até por intuição, alguma coisa, e no fim, às vezes a gente tá massacrando uma pessoa, a gente não sabe a história de onde a pessoa veio, então às vezes a gente tem que ser ponderado em algum assunto, né? E cabe à pessoa que fez alguma coisa que precise-se de um pronunciamento, né? Que sempre tem aquela coisa, né? Alguém fez alguma coisa errada, tem que se pronunciar. Mas aí a hora que ela tem a oportunidade de fazer o pronunciamento, ela vai... Complicado, né? Exatamente. E aí, entrando nisso, qual o caso de alguém que não lidou bem com a diferença cultural marcou mais vocês? Eu lembro de um... Não é muito conhecido, ninguém lembra desse caso, que assim... É uma pessoa muito querida no Brasil, que eu me decepcionei com ela e acho que vocês vão se espantar com o nome que eu vou falar agora. O Terry Crews. Mentira, a gente tava falando bem dele hoje. Uma vez, faz anos já, e tipo, ninguém lembra disso. No Twitter, ele chegou e falou que uma criança tem que ter um pai e uma mãe. Pai, homem, mulher, mãe, mulher, e os dois, pra ter uma infância saudável e crescer direito. Ah, mentira. E daí, pessoal, logicamente, demonstrou descontentamento. Óbvio. Tentou explicar pra ele que ele tava falando não só de, tipo, casais homoafetivos, ele tava falando também de mães solteiras. Pais solteiros também. Pois é. E ele meio que insistia. Ai, gente, não. E daí, e foi no Twitter um dia inteiro disso. Passou-se 24 horas pra daí ele chegar e falar: gente, me explicaram aqui, eu entendi o que vocês querem dizer. O pessoal do RP dele, né? As relações públicas dele. E eu queria pedir desculpas. E falou, eu cresci, acho que foi uma coisa assim, eu cresci num lugar, tipo, não sei, que a visão de pai e mãe é muito importante, eu ainda acho que mas eu entendo que eles têm formas diferentes disso se realizar. E eu senti que, assim... Não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro, mas galera comprou. Porque galera já amava muito ele de antes. Entendi. Porque, assim... Passaram o pano. E, assim, ele tá num patamar de incancelável. Ele é muito querido, né? Ele é muito assim, querido. mas, E com assim, razão. Mas assim, aí eu acho que já vi uma... É o das branquelas, né? Ele mesmo. É uma hipocrisia da parte dele, porque ele faz um filme na qual ele acorda com um homem, na qual ele comeu esse homem. Vamos falar bem assim? Pois é. Então, assim, é complicado, né? Mas ele também era um personagem, né? Mesmo assim, então ele não faria. Se ele é tão... Se você não apoia aquele, então não faça. Eu penso dessa forma. Porque, querendo ou não, a nossa arte, ela tá normalmente tem que estar em comum acordo, né? O que deveria ser, né, na verdade. Então, assim, tem muita coisa que, obviamente,
quando a gente vai ver... Porque existem projetos, óbvio, que ao longo do projeto muda muito o contexto, né? Pode acontecer, né? Vamos aí falar da Madame Teia, né? Que é a pobre da nossa amada, que fez a... ela fez Madame Teia, não fez? Quem? Qual que é o nome dela, gente? Aquela maravilhosa que Madame Teia. destruiu a Ellen DeGeneres. A Dakota Fanning? A Dakota. Cara, quando ela assinou o contrato, o projeto era uma coisa. A hora que ela foi fazer era uma bomba. Uma bomba relógio. Então, assim, pode Vocês acontecer. assistiram esse filme? Não, né? De Nem tão ruim que todo sabia mundo que falou, existia. né? O Eu pobre, também não coitado. tava... É tão ruim que é Dakota Johnson. Da Dakota Eu lembrei Johnson, agora. Fanning, outra... Dakota Fanning é a loirinha. Tudo Dakota, esse nome É. do estado americano. É difícil o nome das pessoas. Então, pode acontecer de mudar e aí você ter que encarar uma coisa que você talvez não compactue tanto. Mas, gente, isso aí eu cresci num lar que é pai, homem, mãe, mulher. Mas, gente, se for assim, eu tô lascada. Minha mãe me criou praticamente sozinha, ela e minha avó, né? Aí lascou, Duas mulheres. já não faço aí parte da família tradicional. E aí Sim. lascou de vez, entendeu? Imagina. Você ignorar a realidade de muitas pessoas. Tem pais ou mães que falecem e aí a criança, ela seria ignorada por ele, então. Sim. Não é E ser humano. até, assim, vamos bem fundo mesmo, tem tantas comunidades no mundo, assim, tipo, que são mais isoladas do que a gente conhece como sociedade, o que é sociedade pra gente, lógico, que tem formas completamente diferentes de família. Sim, sim. Às vezes, tipo, Exato. uma criança é criada em comunidade. Exatamente. Então, assim, exemplos bem longe da nossa realidade. Então, assim, você chegar e falar, uma família tem que ser isso ou isso. Não. Exatamente. Exato, não tem como, porque o mundo, ele não é singular, né? Exatamente. Não tem como você falar assim, é assim, acabou. Não tem como, gente, é impossível. Então a gente tem que ser mais aberto. Porque assim, o problema não está em ele pensar dessa maneira. É ele não entender que existe sim a pluralidade e falar assim, cara, tá, não é assim, então realmente não fala assim, a equipe de RP fala assim, olha, você tem que fingir que você acreditou que é assim. Não. Então fala assim, ai, tô errado. Então tá, deixa eu então realmente entender como que é a família de outras pessoas. Porque querendo ou não, gente, ele vem de uma comunidade, né, pela raça dele, que, gente, a gente sabe que é muito menosprezada. Tem muitos pais que Acho acabam que até por faltando. isso que a galera se espantou um pouco, mas assim, É. as pessoas de comunidades, desculpa o termo, marginalizadas, seja negro, seja LGBT, Infelizmente. podem ter outros preconceitos com elas e não entender e a gente por quê. sabe que, assim, principalmente os homens são muito tratados como marginais, como Sim. criminosos, e acabam faltando na família. A gente sabe disso, porque Sim. é cultural mundialmente falando. Então, assim, como que ele pode falar que só existe família se tem só pai e mãe, sendo que na própria comunidade dele existe muita falta do pai, porque ele é muito criminalizado. Gente, assim, desculpa, eu adoro ele é um ótimo artista, mas assim, pecou muito e foi muito feio, É. né? Vamos aí que aí não é legal. Mas faz muito tempo e nunca mais ouvi nada, então ele... Então espero que Está tenha bem. evoluído, né? É. Vamos evoluir, espero que realmente a evolução tenha E foi uma coisa que nem ganhou muita atração, assim, que eu lembro, que foi um dia. Sim. mas se fosse hoje em dia, Se fosse hoje em dia, seria nossa. bem cancelado. E assim, eu acho que eu vou pegar então nesse gancho. A gente, obviamente, acabou aí, eu falo toda hora, né? Acabou o BBB, mas aconteceu Esse muito episódio vai esse sair, sei lá, em negócio. junho e tá acabando. Pois é, faz tempo, vai. Mas assim, aconteceu muito isso dessa parte, né? Muitos participantes ali estavam contra a Ana Paula Renault por causa que ela é a branca, hétero, e ela não pode ser amiga de uma mulher preta, que tem aí, a tia Milena, ela tinha aí muitas questões psicológicas, né, assim, emocionais, que faziam ela, que até ela começou a se curar e se tornar uma pessoa melhor, porque ela foi
recebendo carinho, mas quando Sim. ela não tinha, ela explodia por causa das questões emocionais dela e ela falava, é muito difícil para mim eu receber Sim. carinho, então eu tenho essas situações de explosão e depois eu às vezes acabo nem entendendo o que eu fiz ou deixei de fazer. Sim. Então as pessoas julgavam muito isso. E aí julgavam a Ana Paula porque ela não podia defender as tais minorias. A gente já falou sobre isso. Gente, cara, só porque a gente tá na sociedade vistos como a parte Privilegiado. privilegiada, a gente não pode se ter a empatia e tentar entender onde a gente não tá inserido. Sim. Porque esse é o nosso papel. Se a gente não tá inserido, a gente tem que se inserir para poder proteger e ajudar. Então, Não assim... diria se seria, eu diria entender É, o porquê a gente não tá lá. exatamente. Exatamente. E tentar proteger e ajudar, É. porque o nosso lugar no mundo é ajudar o próximo, né? Então, eu acho isso um absurdo. É gritante, é feio, assim, não dá pra entender como as pessoas ainda, e vindo de artistas, né? Uhum. Né? Tipo assim, que são vocais pela luta. Então, só ele pode ter luta? Se eu quiser lutar pra ajudar, não posso? Porque não é meu lugar de falar, É que gente, nunca tá bom, né? se você luta, tá errado. Se você não luta, tá errado. Exatamente. Tu tá errado? Eu falo tá errado, tu fala tá errado. Né? Tá errado. Errado. É eu. Agora, nesse momento, tô errado? Sim. Tá. Então, isso é muito feio. Eu acho que a gente precisa, sim, entender o lugar do outro. A gente nunca vai entender a dor, mas a gente pode ser empáticos nessa Sim. dor. E tentar ajudar o máximo possível que tiver ao nosso E alcance. esse é o legado da vida. Sim. Exatamente. Se colocar no lugar do próximo, Exato. tá bom? Menos dos haters. Não, até o dos haters, às vezes você entende alguma coisa. Tadinhos, né? Às vezes tem um probleminha ali, precisa ser ajudado também, É. Não é né? pobre, Conserta coitado. tadinho. Ai, que loucura. E vocês? Eu só vejo mais a internet, né? Tipo, o que acontece na internet, né? Que as Sim. pessoas, né? Bostejam pela boca, né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, às vezes nem precisa ser uma pessoa extremamente famosa, né? Às vezes verdade. as pessoas que tá, tipo, sei lá, eu quero me expressar na internet, vou fazer um vídeo sobre uma coisa que eu gosto muito. Aí chega alguém lá e começa Era pra rir? Né? começa a criticar ou, sei lá, desvalorizar a pessoa, ou às vezes até desrespeitar a pessoa por alguma coisa, uma deficiência, alguma dificuldade, enfim. E aí essas pessoas, geralmente elas se escondem, né? Então elas se escondem Exatamente. atrás de um perfil, né? Às vezes não tem nenhuma foto nem nada, porque essa pessoa, ela, tipo, né? Não quer ser vista também, né? Porque ela quer fazer Que é o mal ali. anonimato pra proteção. Eu acho que, não sei se pode entrar um pouco nessa parte da religião, porque eu sou uma Sim. pessoa que eu tô sempre buscando entendimento em diversos momentos. Já voltei, né? Em questão de religião, assim. E o mais doido são as pessoas próximas, porque... como que você é cristã, mas você gosta do tarô, um exemplo? Você gosta da astrologia, mas isso não pode, isso é errado. Né? E isso, porque daí vem parte do princípio da criação daquela pessoa, na qual eu também respeito, mas eu também gostaria que ela me respeitasse, porque eu também tô num momento de descoberta, né? E, enfim, eu acho que... Eu acho interessante esse valor que, Sim. por exemplo, em questão de religião, a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura que é mais voltada para o cristianismo, Exato. né? Então, É. a maioria das pessoas, os brasileiros, são cristãos. Sim. Só que, o cristianismo é algo que veio, né, da Europa. Sim. Então, Tem uma história que foi imposta. e aí, Exato. tipo assim, a nossa cultura, né, de brasileiros foi, tipo assim, ela foi seguida de violência, de muitas coisas ruins, e foi imposto isso também pra gente, né, no questão da religião. Só que aí você para analisar, em uma outra sociedade, em um outro período, tem-se uma outra religião. Sim. Exatamente. Então, vamos supor a China.
né? Existe uma outra diversidade cultural, uma outra religião. Você vê o Irã. Você vê países do Oriente Médio que tem, sei lá, o islamismo. Então, tipo assim, eles têm uma cultura que eles tipo assim, a religião, ela é cultural. Sim. Exato. Então, tipo assim, eu não posso também querer pegar toda a meu conhecimento, minha cultura, e querer enfiar na goela abaixo de uma outra pessoa, de uma outra cultura. É aí que Infeliz- nascem E as achar que é guerras. certo. Infelizmente, o Brasil ele foi conquistado por guerras através dessa... Exatamente. Por isso que eu amo os budistas, eu amo os macumbeiros, eu amo os cristãos, eu amo... E até os ateus. Eu amo todos vocês, gente. Desculpa. Desculpa, eu amo todos vocês. Não é porque esses dias eu fui questionada no serviço que eu saí. O pessoal falou assim, nossa, você ama todo mundo. Gente, eu amo. Desde que você prove o contrário pra mim. O que é amar pra você, assim, tipo... Eu sou muito... Por isso que essa parte da religião, pra mim, é muito mais sobre a vida. Eu acho que nós somos muito frágeis, Adonis. Sim, Quando eu tô aqui sim. com vocês agora, eu posso ir ali, pegar meu carro, bater e de repente ir embora. Então, amar é o aqui e o agora. E não é que amar... Eu amo Adonis, não é sobre isso. É sobre amar a vida do Adonis, a presença do Adonis aqui comigo. Então, você me ensina muita coisa, eu aprendo muito com você, mesmo não concordando com muita coisa, às vezes, que você também fala. Nossa, isso me Eu sou deixa profunda, emocionada. né? Gente, Ai, que fofo! legal. Ai, Não, amo. você me trouxe uma visão, assim, que eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? O que a gente é? O que somos? Por exemplo, hoje estamos aqui, mas aí, tipo, amanhã não sabemos. E, tipo, essa presença, esse momento pode ser o último. E você fica, tipo, nossa, eu quero ser um bom pensamento para as pessoas que estão à minha volta. É porque, igual a gente estava falando hoje no nosso cafezinho, que a religião, qualquer que seja, ela é uma forma de doutrinar um povo. A religiosidade é você respeitar, você Sim. realmente seguir os ensinamentos, que são ensinamentos sempre bons, né? De respeitar o próximo, de você fazer a benesse, de você proteger o próximo. Então, assim, se você usa a religião para inventar desculpas para o seu mau caratismo, não é religiosidade. Sim. Agora, se você usa a religião para você ter bons costumes, tratar as pessoas com empatia, você evoluir, aprender, aí sim existe a religiosidade. Porque é a religião, diferente. ela vira uma instituição. É uma instituição e Daí, uma ou doutrina. você né? pode chamar isso de uma indústria É. ou um culto, que os dois são horríveis. Você pode ser a sua própria religião. Se você tem uma crença, uma coisa, você traz pra você. O nome disso é humanismo, né? Que você coloca o humano como centro de tudo. Porque, por exemplo, não adianta eu, tipo, nossa, se eu não fosse de tal religião, eu seria um assassino. Tá, então você está ali Então por você é um causa... assassino. Você tem um mau você é caratismo. apenas um psicopata maluco. Exatamente. Então você está se escondendo atrás de um medo. De uma doutrina. Exatamente. Você, se eu não for, tipo, se eu fizer maldade, eu vou queimar no fogo, sei lá, do inferno. Então você cria uma hipótese para não fazer uma coisa ruim. E necessariamente tem pessoas que não seguem religião nenhuma e não precisam estar fazendo atrocidades. Então não quer dizer que a pessoa Exatamente. seja má se ela não tiver uma religião, exato. né? Então, eu acho que assim, é bem relativo, né? E você também querendo demonizar uma religião de outra pessoa também, isso talvez Não é fale muito mais legal. sobre você. Exatamente. E muita amor. gente, ao invés de aproximar a pessoa, então, ali pra sua religião, ela mais afasta, Exato. né? Porque é muito julgamento, é muito... É porque você tá com a unha pintada, é porque você cortou o cabelo, né? Porque são as crenças que foram impostas naquela Exato. cultura Naquela ali deles, doutrina, né? né? Naquela doutrina ali. É complicado. É. Por isso que eu amo todo mundo. É. Entendeu? Ai, Então, sobre isso de afastar, eu lembro de um caso muito curioso que aconteceu no TikTok, Instagram, não lembro agora. Que era assim, era um casal de 2 homens, um casal gay, que eles são evangélicos, e eles vão na igreja e tal, e eles postavam vídeos deles indo na igreja, sempre com um teor meio assim: a gente é gay, vai na igreja e a comunidade LGBT acha isso horroroso e olha pra gente e atacam a gente. Ponto 1. Mas quando você foi ver nos comentários da postagem,
eram evangélicos falando, mas você não é aceito. Que igreja é essa que aceita vocês? Porque isso não tá certo. Homossexuais na igreja, assim, homossexuais cristãos é um ou outro, umas coisas pesadas nesse nível. Daí se veio a questão de eles estão tentando achar uma aceitação num lugar que em tese não aceita, mas daí eles tentam, tipo, aquela coisa de conseguir aprovação de quem não vai aprovar você, tipo, essa loucura, mas ao mesmo tempo existe, tipo, pô, Jesus amava todo mundo e é uma coisa horrorosa. Até eu tô meio perdido nas palavras aqui, porque é uma coisa horrorosa. Eu acho que eu vi esse caso, que chegou um momento que eu acho que teve alguma coisa que aconteceu, que as pessoas caíram matando em cima deles relacionado a isso, né? De tipo assim, mas a gente não aceita você aqui. Exatamente. E aí elas tiveram um choque. Porque é um choque de realidade, porque às vezes a gente, dependendo da situação, a gente quer se moldar ou se sentir acolhido por algo, né? E às vezes você tem que entender que tem lugares, né, que tipo assim, eles não vão te aceitar, Sim. né? Infelizmente. Porque esse lugar não foi feito para você, né? Porque assim, o pior problema é buscar a religiosidade, buscar uma religião em busca de aprovação. A religiosidade você tem que buscar porque você quer uma evolução espiritual, você quer sentir acolhido, não só pelaquela sociedade em si, aquelas pessoas que estão em volta àquilo, mas porque isso te traz um bem. E você sabe que isso vai te fazer evoluir como pessoa e como em prol da sociedade. Agora, Sim. buscar aprovação, isso já não faz questão de religiosidade. É aí que tipo, especialmente as religiões como um todo, na verdade, mas seja as mais amplamente divulgadas aqui no Brasil ou menos, elas puxam pela aprovação e pertencimento. Pessoas perdidas se encontram num lugar que se você se moldar nisso, a gente vai te abraçar, daí a pessoa se molda. Eu acho que um defeito do ser humano é que ele sempre está buscando a aprovação de alguma coisa. Infelizmente, a gente tem... É uma característica natural. Uhum. Necessidade fisiológica nossa procurar aprovação e ser querido. Sim, sim. Infelizmente. Acho- né? Por isso que eu a- amei quando a Ana Paula falou assim: permita-se ser mal visto. Eu gostei disso. É um exercício muito desafiador de você conseguir construir a sua imagem sem, tipo assim, tô nem aí pra opinião e eu poder ser quem eu sou, seja bem visto ou não. É desafiador pra caramba. E se a gente conseguir assim, a gente vai viver mais feliz. Porque a gente não vai precisar da aprovação. A gente se aprova. Sim. Né? Isso é uma forma de religiosidade. Você se aprovar. Você não precisa do outro pra uma aprovação, pra estar num lugar. Você se sente pertencente. Exato. Né? E eu acho isso legal. Eu gostaria muito de aprender a ser mais assim. Eu tenho que aprender na marra. Porque não é fácil, é um desafio. Porque todo mundo busca aprovação. É exatamente isso. Sim. Então, você buscar não permitir que isso te afete eu acho isso bonito. Muito bonito. Sim. Né? É um desafio que eu acho que a gente deveria fazer por É um nós mesmos. tópico para sua terapia. Exatamente. Vamos buscar terapia. Sim. Para de ser louco. Mas, e enfim. Agora vamos puxar essa coisa de cultura para a gente, que é ator. Se tem um debate muito grande, assim, tipo... de pessoas de culturas diferentes não podem fazer certos papéis. Mas a questão isso meio que é impossível. Por exemplo, Qual o papel do ator? Por exemplo, no teatro, no Macunaíma, né, na escola, galera adora a temática nordestina. Acho que vocês já perceberam isso. Ariano Suassuna, Ariano né? Suassuna. Que é muito Todos os vocal autores sobre maravilhosos, peças lindas. Mas assim, é uma escola no estado de São Paulo. Pra começar, expliquem vocês quando vocês tiveram que fazer papéis de culturas que vocês tiveram que conhecer pra fazer. Tipo, culturas diferentes da sua. Que sai daquela coisa, Sudeste, São Paulo. Papá fez no palco, né? Sebastiano. Cangaceira. Mas você quer saber o que, assim, específico? Como foi? O que você teve que estudar?
Pra poder estar Pra inserida fazer nessa bem. cultura que não Pra é não a ficasse uma nossa. caricatura, ficasse uma... O que é diferente é o sotaque, né? Sotaque. Pra mim foi mais o sotaque. Mas A tá. regionalidade. A época que também passava, né? Uhum. O Alto da Compadecida, então não era nos dias atuais. Sim, Né? tá. Então, é mais essa parte, assim. Uhum. Pensando numa ficção, né? Você, por exemplo, pra você que teve que criar um sotaque, tem pessoas que, tipo assim, não vão fazer o quê? Não vão copiar um sotaque fake inventado. Porque fica né? muito feio. Você pode desenvolver um estudo em cima disso, né? Com técnicas e tal. E assim, você não está fazendo uma invasão na cultura. Você está representando aquilo de uma forma que seja respeitosa, com bastante estudo técnico. Então, eu acho assim que tem muitas pessoas que também não estudam direito algumas coisas relacionadas à cultura do local. Aí fica aquela às ve- micagem horrorosa. Exatamente. E também, às vezes, não tem a questão de pertencimento àquele lugar e não entende a relação, a vivência daquele povo, como também se fosse uma pessoa que tem um lugar de fala, que tipo, eu sou uma pessoa negra, e aí você vai interpretar. Entendeu? Tipo, você tem que ter uma noção do que você está fazendo e o que você quer fazer, né? Porque é uma responsabilidade bastante grande. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante você estudar e não fazer uma coisa mera técnica, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevi o Respeitável Público, nós éramos uma trupe circense que tinham gregos, italianos, franceses, portugueses, ingleses. Eram várias regiões, né? Então, assim... e aí, imagina você criar e saber a cultura dessas diversas pessoas de diversos países completamente diferentes uns dos outros. E aí o desafio do nosso diretor era saber a cultura e o idioma, porque a gente fez o sotaque de cada região e ainda mobilizar que todos convivessem, falassem a mesma língua, né? Que a gente, obviamente, falou em português, mas como que a gente pegaria e expressaria isso da melhor maneira possível para falar ali no palco. E ainda a gente saiu da Alemanha. Tinha alemão também. Então pensa o quanto que a gente não trabalhou. A gente não foi na mera técnica. A gente falou com professores desses idiomas distintos. A gente estudou a característica, a cultura. Então, assim, não foi nada fácil. Porque são culturas completamente diferentes. Nós estávamos, por exemplo, se a gente for pegar quando começou, né, a nossa história dos pais da minha personagem, que eram gregos, criaram o circo em 1900 e bolinha, né? 1915. Então, imagina você trazer desse momento e chegar em 64, onde a peça se passava, todo o choque cultural quando eles chegam no Brasil, né? Quando ia começar a ditadura militar. Então, pensa os choques culturais que a gente teve que estudar, o quanto a gente teve que aprender de cada cultura em específico, saber lidar entre nós e ainda criar que eles chegariam no Brasil. Então, você respeitar cada cultura, você trazer para o palco intrínseco nas roupas, intrínseco no jeito de falar, no jeito de agir, né? Também das profissões que cada um tinha. É você viver de fato aquilo. Exatamente, porque, por exemplo, eu era uma cigana, imersão, então né? imagina ser uma cigana grega e parar no Brasil, ter morado na Alemanha e vir pro Brasil. Cara, olha os choques culturais que eu tive que trazer uma carga, por exemplo, e quem era francês, quem era alemão, e as suas... choques culturais que não são seus, nada a ver com... Exato, mas você tem que respeitar, porque é muito difícil, né? Por exemplo, pensa se alguém um dia de um desses países estivessem aqui e assistisse e ia falar assim, mas isso você não respeitou nada o meu país, a minha cultura. Seria muito triste, porque na hora de escrever eu pensei em cada detalhezinho histórico, real. Passei dias e noites em claro para poder escrever e respeitar a cultura e a história,
né? Ser muito fiel ao que aconteceu na história. Então, e os momentos históricos também. Então, a gente tem que respeitar, sim, e trazer o melhor, por mais que a gente não seja daquela região. Por exemplo, a PAC fez, a Sebastiana, respeitar o local, o ano que se passou, né? Quando a gente fez aí a Gaivota, que era russo, né? Em 1800 e bolinha. Como é que eu vou fazer uma personagem russa naquela época? É respeitar, né? É entender como que a sociedade funcionava naquela época, como que se portava, o papel da mulher naquela sociedade. Então não No caso da Sebastiana também, porque eram homens, né? Então Uhum. não tínhamos como trocar. atores homens para poder fazer os cangaceiros. Então a gente transformou Em Fez mulheres. uma adaptação. Imagina. Então, assim, E foi trouxe bem- a ideia, assistiu, né? amigo? Eu assisti. O que você achou de mim? Você é linda, maravilhosa. Não, achei super. Um diferencial que eu percebi é que você trouxe uma veracidade pro personagem. Diferente de algumas outras atrizes, eu percebi que você estava mais imersa na vivência da personagem, né? Você tinha uma verdade cênica maior, porque você trouxe uma corporeidade, uma coisa que, tipo assim, você fala, nossa, ela veio de onde ela realmente veio, entendeu? Exato. Não é tipo alguém que está se Exato. passando Fingindo pra- ser aquilo. que vim de tal lugar. Não, Que a eu gente vim, via eu que tinha gente que tava, toda vez que fazia, estava posando porque sabia que a fotógrafa ia tirar foto naquele momento. E tinha, Sim, tá? sim. Que me confessaram isso. Então, assim... Chocado. Então, a pessoa não respeitou aquela personagem. O senso... Porque, gente, as cangaceiras eram muito difíceis de fazer. Porque não era só o sotaque, era o movimento Uma da... energia muito alta É, que você tinha que ficar toda hora. Era um nela. movimento, porque assim, por exemplo, eu fiz na época do inicial do teatro, a gente fez também a mesma peça, o Alto da Compadecida, mas eu fiz Jesus. Cara, imagina, uma mulher fazendo Jesus. Então, assim, não é fácil. É uma carga emocional muito pesada, porque, né, a gente tem relatos daquilo que a gente lê, do que a gente sempre assistiu, mas eu nunca vi uma mulher fazendo Jesus. Então, se pôr nesse lugar não é fácil. Então, a gente tem que respeitar a história, tentar trazer e respeitar dentro da onde ele também está inserido, né? Ele estava dentro do sertão, então eu tinha que também me colocar nesse lugar. Então, é muito complicado. Então, o respeitar e você fazer com a maior veracidade possível é o essencial, né? Porque a gente viu pessoas numa peça aí, né? Que a gente sempre fala, donadas no meio do folclore brasileiro, metendo um sotaque francês, que não era nem sotaque francês, não sei o que era aquele de acho. Criou, né? Criou. Do Neida. Cobra criada. Aí você pensa, da onde ela, no meio do folclore brasileiro, meteu um sotaque fingido de francês que não saiu nada? Não respeitou o folclore brasileiro, que é riquíssimo. Não é, né? Tipo assim, vocês que nos assistem, é maravilhoso a gente assistir um filme, um anime que o Brasil está sendo representado, né? Tipo, você vê uma coisa que, tipo, faz sentido para nós brasileiros. Né? Se é uma coisa que é muito estereotipada, a gente Que fica... engraçado de um jeito. Algumas coisas a gente entende como uma comicidade, mas pense, tipo assim, as outras pessoas, quando a gente está representando elas, também vão ter essa visão, né? Tipo, nossa, mas o meu país não é só isso. O Brasil não é só samba. O Brasil não é só futebol. E aí, Floresta. Não Então- O Brasil com Z é só floresta. então, Aí você São Paulo fica. O Brasil com Brasil? S é pluralidade. e aí, por exemplo, teve uma peça que eu fiz da cultura japonesa. Eu ia falar disso também. Mas. Não é? Você estava junto, Sim. né? Nós fizemos uma peça e tinha elementos da cultura japonesa. E a gente foi estudar sobre os contos japoneses. Por quê? A gente estava falando sobre folclore, então a gente foi estudar folclore japonês. Sim. E aí a gente viu elementos, buscou elementos, história. E a gente tentou moldar esses elementos dentro da cultura deles, É. né?
Por a gente não ter tido muita base ou muito tempo pra fazer um estudo aprofundado, eu levei aquilo como um estudo baseado no teatro No, que é o que a gente fez de teatro japonês. Mas eu adoraria estudar mais a fundo de teatro No, porque eu acho ele muito rico, entender melhor a cultura dele, a movimentação dele, porque ele tem uma movimentação completamente diferente do teatro Stanislavski, que é o teatro mesmo brasileiro que vem do circo, que vem de não sei onde. Que tem uns momentos mais lentos, mas muito fortes. Sincronizado, né? Tem a sonoridade muito presente e traz esse ritmo. Né? E é uma coisa assim que até tipo quando você vai fazer um teatro baseado de outro país, tem também tudo isso. Porque é uma coisa assim que eu até queria fazer voltando pro Brasil, que eu até queria fazer um tema de episódio assim, que tipo... eu já vi uma pessoa falando na internet assim, que galera aqui no Brasil, ela bota muita importância no Stanislavski, que é o nosso método que a gente aprendeu, que de fato é um método muito importante e tal. Mas botar essa importância e colocar ele como padrão pra todo mundo, apaga o fato que o teatro brasileiro vem desde 1500. Stanislavski veio no Brasil nos anos 60, 1960. Tipo, e antes, vamos pensar na década do século XX. Já tinha circo, já tinha novela antes do Stanislavski chegar no Brasil. E se firmar. Então, assim, como você apaga tudo isso pra falar, não, esse método que veio da Europa, há menos de 100 anos atrás, é o método certo? Então, a valorização da cultura, né? Então, tipo assim, como brasileiro, eu vejo que muitas pessoas não valorizam a cultura do Brasil. E às vezes nem é culpa de vocês ou nossa. É porque tem um apagamento histórico aí. Sim, e pasmem, pessoal. O teatro não foi criado pelos russos. Não só pelos russos, nem pelos gregos, nem pelos troianos, por nada. Ele é muito mais antigo. Sim. Ele é pré-histórico. O teatro, né? Assim, tipo, a história do teatro real. Da Grécia, é aquela coisa assim, uma pessoa pegou uma taça de vinho e falou, eu sou o Dionísio. Foi a primeira pessoa a fazer a interpretar outra... Isso, aí seria nasceu o teatro. Mas assim, gente, na pré-história você acha que, tipo, cara, alguém brincando, não falar eu sou aquilo. Aquilo é teatro já. Porque a gente... Contar uma história numa roda ali, né, junto e botar a interpretação. Porque assim, o teatro ele nasceu juntamente com a criação do fogo. Tá? A gente estudou isso. A gente vai fazer ainda algo muito sobre isso. História da arte, do teatro. E realmente, o teatro ele foi criado a partir da criação do fogo. Então, ele é pré-histórico, né? O teatro, para existir, ele precisa, né? A arte em si precisa de uma pessoa representando algo e plateia. Seja uma pessoa, ele já é plateia. Então, já existe. Então, o teatro ele já foi criado a partir de ritos, né? Por isso que o nosso teatro brasileiro é tão rico, porque veio dos nossos povos originários através dos ritos deles. Sim. A gente vê o Ariano Suassuna, ele realmente, nas peças dele, ele sempre defendeu exatamente isso, a riqueza do teatro brasileiro, porque é gigante, é antigo demais. Sim. Então, o teatro... mundialmente falando, ele é muito rico, porque ele vem disso, né? Por isso o teatro veio muito dos ritos, porque exatamente isso, é cultural, é a cultura intrínseca, né? Então, isso que é muito importante. Voltando no BTS! Que legal! Body to Body, a música... Momento BTS do episódio. Eu tenho que ter, sempre. Obrigada de nada. No Body to Body, que é uma das músicas deles... Tem uma parte, quem assistiu o documentário sabe que os meninos ficaram com medo de ser inserido essa parte mais longa, que venha o canto, né, do Arirang, que é realmente algo muito cultural. Que é o canto de força do país. Quando os coreanos eles estavam passando por algo muito tenso da ocupação japonesa lá, então era um canto de proteção do seu país, porque eles não podiam cantar o hino nacional coreano. Então isso era a proteção deles, era vivenciar e trazer, tipo assim, ainda existimos como coreanos. Então, olha a representatividade que eles estão trazendo do povo deles,
que é muito bonito, né? Teve muitos vídeos de pessoas reagindo a essa parte, coreanos de outras gerações se emocionavam, choravam, porque é muito bonito isso. Você trazer o seu país, a sua cultura. Tanto quando eles escutam a bossa nova, o MPB, eles se emocionam porque eles falam, cara, que bonito. Teve uma parte Brazilian Jazz. e assim, quando eles gostam muito, e eles falam até na parte do documentário, quando a gente assistiu, quando a gente ouviu a cultura brasileira, a africana, a gente se apaixonou, achou aquilo ali lindo. Então, é valorizado. Então, valorizem a nossa cultura, a cultura do outro, respeitem, porque é muito rico. Os ritos africanos são, assim, absurdamente maravilhosos. Falando em religião, ritos e as religiões de matriz africana, eles trazem o rito, que é absurdamente lindo. Então, respeitem, só respeitem. É isso que é o mais importante. Por isso que no teatro a gente traz muito esse respeito. Sim, recentemente, eu não sei se vocês estão a par disso, a novela Caminho das Índias vem ficando famosa internacionalmente. É verdade. Principalmente para os povos, né, que são da Índia. E aí, tipo assim, é engraçado ver a reação deles, porque, tipo, em algum momento eles estavam, tipo, nossa, essa atriz, ela é realmente indiana, tipo... Menina Juliana Paz. Isso. Nossa, ela fica tão perfeita nessa Sim, personagem. e aí, tipo assim, tem elementos ali que são ficcional, né? Mas tem alguma coisa que está sendo contado da cultura. Sim. Então, por exemplo, a gente que vive... nós vimos essa novela, assistimos, para quem assistiu, tipo assim, a gente tem um conhecimento, uma conexão com os povos indianos através dessa migração de cultura. Que isso é um intercâmbio maravilhoso. Tem elementos que são mais fantasiosos e a gente, lógico, não vai acreditar cegamente em tudo que a gente vê. Como muitas pessoas que atualmente assistem vídeos na internet acham que a cultura, tipo, a alimentação na Índia é só aquela coisa de rua que é tudo sujo e tal. Não, mas a cultura... Acham que para pra dançar no meio do dia, assim. Viva Bollywood, né? Exatamente. Não, E aí, Bollywood por todo exemplo, dia. tem pessoas que, por exemplo, acham nojenta a comida que vê na Índia porque vê na internet algumas coisas. Só que a cultura, a alimentação na Índia é uma referência mundial de Muito, de tempero, saúde. sabor. Então, tipo assim... É muito gigante a cultura. Gente, mostra Você olha pro Brasil. Olha É. só pro Brasil. Mostra pro americano. Eu vou mijar. Na calça. Corta. Continua, corta o rosto, né? É, Foca no rosto. é, Vou xixi na calça. Ó, o celular tá aí, é verdade. não, tá, Você vai ter que cortar essa voltando. parte. Eu não sei como, mas tudo bem. É que nem, tipo, cara, mostra pra um estadunidense, ou um inglês, um prato com arroz, feijão, batata, bife, salada que a gente faz. Eles vão achar, vou usar a palavra, eles vão achar meio nojento porque é uma mistureba. Exato, Então, assim, E assim, a comida indiana é muito boa, né? Sim. Um tempo eu fiz uma parte da alimentação ayurvédica. Cara, é cheio de tempero. Sim, condimentos maravilhosos. Sim. Sim, Vocês faz muito que são bem pra brasileiros saúde. usam muitos condimentos que vêm da Índia. sim. Exato, e nem sabe, Curry, né? páprica, né? Páprica defumada, cravo, picante, um monte de coisa. cúrcuma, que assim, faz bem pra saúde pra caramba. Então, assim, e vocês nem sabem, cara. Então, O Brasil foi descoberto porque o pessoal tava indo buscar Pra- coisas Acharam que das aqui era a Índias. Índia, por isso que os povos originários têm o nome errado de índios. Exatamente. É Exatamente. indígenas, tá, gente? Respeitem. Não é índios. E a palavra indígenas. indígena é uma palavra que foi inventada, Sim. né? Uhum. Mas o significado da palavra indígena refere-se ao que tem origem, né? Exato. Que retoma a originalidade de Exatamente. Do nossos povos originários. Exato. E que a gente tem uma cultura dos nossos povos originários maravilhosa, né? Então, assim, buscar esse conhecimento, já diria ET Bilu, né? Busquem o conhecimento. É tão importante, gente, porque, assim,
principalmente o nosso país, a gente tem tanta cultura. A gente está produzindo algo, né, da parte folclórica do nosso país que a gente não tinha nem ideia. Pra gente finalizar aqui agora, qual cultura vocês gostariam de explorar mais em um próximo trabalho artístico e por quê? A chinesa. Chinesa? Direto e reto. Eu gosto muito da cultura asiática no geral. E tem, por exemplo, eu já trabalhei com vários elementos da cultura japonesa e eu adoro. Inclusive, estou fazendo projetos relacionados a isso. E eu tenho deslumbrado bastante sobre a cultura chinesa. E ainda mais que tem uma conexão bastante legal, que eu acho, do Brasil com a China. E eu já faço, tipo, eu já tenho um pezinho ali Sim. na cultura chinesa, que eu faço artes marciais, então eu tenho eu tenho um amor que é pela arte, e eu gostaria de me aprofundar em alguns elementos relacionados à arte, né? Que eu acho maravilhoso, alguns elementos da ópera chinesa. Bonito. E aí, tipo assim, eu já fui de vários espetáculos que tem, né, relacionado à China, e aí eu vejo aquelas coisas maravilhosas, aquelas danças, aquelas performances, e aí eu fico, nossa, que legal! É E aí, lindo, né? tipo, eu fico, né, sempre pesquisando, investigando, e quem sabe mais pra frente eu vou fazer um trabalho relacionado a isso. Então eu gostaria de fazer isso. Top. E você, Pepe? Cara, eu acho que eu não sairia muito daqui e mais fundo no folclore brasileiro mesmo. Tipo, Legal. descobrir os pormenores que a gente não conhece. Tem muito, né? É, tipo, sair do Saci Pererê, do Curupira, que são os mais conhecidos, e tipo, por exemplo, no Agente Secreto eu conheci o Parna Cabeludo, que eu não sabia que existia. Eu achei muito legal. E conhecer muito diferente. mais personagens do folclore brasileiro e de regiões, às vezes até coisa aqui do Sudeste que era que assim que eu não conheço e descobri. E você, papá? Papá. Cara, eu acho que a cultura árabe, acho que seria interessante. Interessantíssimo. É muito rico também. E o que já traz, assim, tipo, na cultura árabe que você, tipo, traz? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma referência de, tipo, teatro, arte, além de Exatamente. dança. Sim. Eu acho que dança e comida. Eu acho que seria, as referências que eu tenho. eu me sinto uma mulher tão livre e eu não acho que elas são tão livres assim, né? Como somos, né? Nós. Lá tem uma... Se a gente definir liberdade também, é bem cultural, né? Como cada um Não, encara mas, esse assim, tipo de... Sim, mas, por exemplo, eu sei que talvez esteja falando a maior groselha do mundo. Seria até legal pesquisar depois. Eu sei que no Irã, as mulheres já foram mais, vamos falar, pra nossa visão, livres do que elas são hoje, entendeu? Sim, E sim. isso tem a ver com a cultura religiosa do E local cada também. região árabe tem a sua forma de encarar essa tal liberdade, porque cada um tem um regimento, vai. E, querendo ou não, cada um tem a sua própria cultura intrínseca Sim. ali. Por mais que tenham não todos, mas eles vieram de uma relativamente mesma cultura, mas cada um começou a ter o seu próprio entendimento de como agir. Né? Então, eles se separaram perante essas... esse multiverso aí de se eu usar culturas. a cultura brasileira de contar história, porque o Brasil gosta muito de contar a história dos outros, né? Por exemplo, tem uma novela que chamava O Clone. Sim. Então, tipo, eu fiquei conhecendo alguns elementos da cultura árabe ou dessas... Marroquina. Isso, marroquina e tal. E aí, tipo... Sobre a mulher, tipo assim, o homem ter mais de uma esposa e como funciona isso. Então, tipo assim, é uma coisa cultural. Exato, por isso que eu queria explorar tudo. Porque assim... Pra entender melhor, aí- né? Porque não é uma cultura que a gente tem tanta E aí, pra proximidade. gente, é bem diferente isso, né? E eu já vi até umas histórias de pessoas que estavam meio que
se envolveu com uma pessoa dessa cultura e aí percebeu que tava caindo em uma coisa que, tipo, não é isso que eu quero, calma aí, eu vou ser segunda Inclusive, esposa. tem muitos deles lá que procuram muitas brasileiras e oferecem verdade. milhões pra gente pra Pra poder... então, Mas aí você vai ter que... você seguir a regra, você já Por foi exemplo, Mas aquela coisa, assim, Ofertada, não. eu sei que, por exemplo, dessa coisa dos casamentos poligâmicos, né, por exemplo, Marrocos e etc. Eu sei, por exemplo, assim, é aquela coisa, tipo, a mulher não pode se casar com vários homens, mas um homem pode se casar com várias mulheres, isso é uma... Por isso que eu queria explorar, Sim, gente. mas Porque eu quero entender o que passa naquela cabecinha deles. eu sei, por exemplo, que Também. se o marido dá uma joia pra uma esposa, ele tem que dar a mesma joia pras três. todas. se ele Essa é comprou a uma regra. casa pra uma, tem que Tem que comprar a casa pras pra três. outra. Isso. Essa é a regra. Eu sei que acho que... Não sei pode, se- mínimo, né? não pode não sei haver se é uma lei, desigualdade mas é entre uma elas. regra. Já tem Tem. que compartilhar no mínimo. Então, pra você ter mais de uma esposa, você tem que ser muito rico. Exatamente. Pois é, E lá é. quem tem mais de uma esposa É, os exato. sheik, sultão, não sei não como é que fala. qualquer um que tem, tá, gente? Calma, respira. E você, Audrey? Então, eu acho que talvez... BTS. É, Coreana. Coreana. Sul-coreano. Não que eu não gostaria, é bem interessante. Eu acho que Teatro coreano, você conhece alguma coisa? do teatro coreano ainda não, Uhum. né? Mas assim, seria legal, eu gosto muito da cultura asiática, mas eu acho que talvez eu penderia para ir para japonesa para poder explorar muito da minha cultura, da minha avó, que eu Sim. ainda não conheço tão a fundo, né? Porque eu cresci ouvindo minha avó ouvindo a ópera japonesa e tudo mais, mas não tenho aquele realmente contato 100%, sei tudo, não, né? Porque a gente, no Brasil, querendo ou não, a gente é muito ocidentalizado. Então, a gente perde um pouco do contato da cultura dos nossos ancestrais. Os meus As ancestrais raízes. Sim. são japoneses e italianos. Não, Então, eu gostaria de explorar esses dois. É interessante. Eu tenho pouco ainda, assim, 100% não tenho. E, voltado para o nosso Brasil, eu gostaria muito do Nordeste, que eu acho tão rico, tão interessante, tem obras maravilhosas. Uma peça que eu gostaria muito de fazer seria O Pagador de Promessas, que eu acho essa história sensacional. Eu acho que seria, assim, tão lindo de fazer, assim, porque a história é bonita, a representatividade é muito bonita. Eu acho que seria legal a gente fazer. Falando de ancestralidade, assim, agora para outro caminho, assim. No meu caso, a italiana do lado do meu pai e sueca da parte da minha mãe. A Suécia, assim, é um país europeu, beleza, mas ela sempre me fascinou um pouco por causa de música. Vocês legal. pararem pra ver, muita música que é sucesso no mundo inteiro é criada lá. Olha que legal. ABBA é sueco. não sabia. Ace of Base é sueco. O compositor de músicas como Baby One More Time, I Want It That Way, Shake It Off da Taylor Swift, um monte da Ariana Grande, tipo, um monte de gente é sueco. Que legal. E tipo, Caraca. eu já vi um documentário sobre isso, tipo, a pergunta é, por que na Suécia tem tanto disso? Explorar pra entender, né? Eles falam que é tipo, porque a gente não fala muito dos nossos sucessos pros outros. Eles guardam pra si. E eu fiquei, aí seria interessante entender Reservados. por Tentar que, entender o porquê. porque isso acontece lá. É mais isso. Que legal. Gostei. Top. Sim. Top, legal. gostei. Interessante. Esse negócio, você falou de se conectar com a história Ancestralidade. da sua ancestralidade, sua avó e seus parentes. Como o Pedro também falou, eu parei pra analisar, né? Que, tipo assim, às vezes a gente vai buscar uma coisa que é longe, mas que a gente também tá muito conectado. Por exemplo, eu tenho raízes do Nordeste. Meus pais são nordestinos. E aí, por exemplo, tem parte da minha família que eu não conheço, mas eu sei que são pessoas que têm descendência africana e também tem uma parte da família que tem descendência indígena, né? São dos povos originários. E aí, tipo, tem uma gama de coisas que eu não sei. Das minhas próprias raízes. Que, tipo assim, em algum momento isso foi
Que legal. perdido, Uhum. né? Não foi... Seria interessante conhecer. E aí eu fiquei, exatamente isso, eu fiquei muito, tipo, instigada a pesquisar um pouco mais sobre minhas raízes, a minha sua ancestralidade, né? E aí a gente para pra analisar, tipo, pra todo mundo que tá nos assistindo, você para pensar o quanto de coisa a gente tem atrás de cultura, de experiência de coisas assim, música, ritmo, dança, coisas que nos trouxe hoje, só que a gente não sabe porque foi apagado. Sim. Exatamente. E o poder do brasileiro é que a gente é um país diverso em cultura. Não só da nossa, mas de vários países, porque todo tipo de país está aqui. Tá tudo dentro do mesmo país. Então, assim, é muito rico isso, porque a gente se misturou e se tornou um brasileiro. Por isso que Deus é brasileiro. Obrigada. Porque estamos todas as raças num lugar só. Ó, que loucura. E isso Então- é muito legal explorar. Arrepiada. É muito bom explorar isso. E isso que é o mais lindo do nosso país, da nossa cultura, porque ela é diversa. Pluralidade. Essa é a Pluralidade. palavra. A Nós gente somos- é uns gostosos. Sim. Nós Wagner temos Moura um que o diga. molho. Tarararararararara. Não só o baiano tem molho, mas o brasileiro tem um molho. E Dá um like, gente. Chegamos ao fim. no canal, compartilhe com seus E amigos. vocês estão achando que a gente é cultura, rapaz? Cultura E se- meteórica. Exatamente. E se você a é gente tem a nossa fã, cultura. se você é Bem fã, doida. Bem Muito. doida. Tô louca. É uma mistura de tudo. exatamente. Mistura do Brasil com o Brasil Egito. Tem que ter charme pra dançar a gente bonito. vai cantar agora pra fechar, então. Vai ser expulso, eu não lembro como é Eu que é. também não lembro Esse é também. o Brasil. Tem que ter charme Ninguém pra lembra. dançar bonito. Essa é a Mistura mistura do do Brasil Brasil com com o o Egito. Egito. Tem que ter charme pra dançar Dançar bonito. bonito. Vai, Carla! E se vocês são nossos fãs, por favor, Se comentem vocês aqui. são a mistura do Brasil com o Egito, comenta aí. Isso aí, porque a gente é cultura, vocês são cultura e nós somos o universo. gente é patrimônio. Cultural Cultural brasileiro. Patrimônio brasileiro. cultural e material brasileiro. Sim, 3 vezes sim. Sim, sim, sim. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.